Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito estudar a nossa sétima lição desse trimestre. O título é A Herança dos Santos e vamos estudar segunda-feira. O segundo tópico traz o título O Terceiro Céu. Quantos céus existem? É a pergunta A. Primeira parte da pergunta. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 2, diz: foi arrebatado até o terceiro céu. Então, aqui já vem trazendo para nós 3 céus. E depois, a segunda parte da pergunta diz: descreva o primeiro céu. Gênesis 1, 6 e 8 diz assim: disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o segundo dia. Então nós vemos após Deus criar a luz, no primeiro dia. No segundo, ele criou então a separação, fez a expansão, a separação entre uma coisa e outra e deu o nome do que está em cima de céu. Ainda Gênesis 6, versículo 7 traz assim: disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Nesse relato, quando estava falando ali com Noé, concernente à destruição da arca, Deus novamente referiu-se ao céu que nós vemos. Esse céu está em cima da nossa cabeça, onde o avião voa, dali para baixo, sobre o primeiro céu, que é o céu que está logo aqui, da terra para cima. Então, quantos céus existem? São 3, conforme descreve o apóstolo Paulo, e o primeiro céu é esse que nós vimos aqui logo acima de nós, que é esse espaço que está aqui. Pergunta B. O que o segundo céu contém? Gênesis 15 diz assim: então o levou fora e disse: olha agora para os céus, está em plural, e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Então, aqui Deus conversando com Abraão, disse para ele, olha para o céu, veja lá as estrelas. Então estamos a falar agora de um céu que está muito acima de nós, aquele céu onde tem outros luminares, onde tem outros sols, onde tem outros, um céu já muito distante, e esses que têm também luz própria, chamadas estrelas, esse então é o segundo céu. O Salmos agora, capítulo 8, versículo 3, o salmista diz: quando vejo os teus céus, novamente em plural, obra dos teus dedos, revelando-se da criação, nós também já lemos, a lua e as estrelas que preparaste. Então estamos a falar aqui já também do segundo céu, da lua para frente, da lua em diante, nas altitudes, não é bem a altura, porque nós sabemos que isso é redondo e o espaço sideral é uma imensidão. Não é para cima nem para baixo, mas da terra tem aquela sensação de ser para cima, devíamos estarmos aqui com os pés. Mas aqui o salmista fala sobre a criação de Deus, a lua e as estrelas, também referindo-se ao segundo céu. E ainda Deuteronômio 4,19 traz o relato: e não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e seja impelido a que te inclines perante eles e sirva àqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então, novamente, está falando aqui do sol, da lua, estrela, que é o segundo céus. Então, vamos à pergunta C. Para qual lugar Deus está encaminhando o seu povo e quem é que mora lá? Então, o apóstolo Paulo, novamente, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2 e o versículo 4. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Então aqui temos o terceiro céu.
E diz o versículo 4: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Portanto, nós estamos aqui vendo o apóstolo Paulo referindo-se ao céu onde mora o nosso Pai Celestial. Mas vamos ainda ler Apocalipse 2, versículo 7, traz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então estamos a falar de um paraíso que está também nesse céu. Mas ainda Apocalipse 22, 1 e 2. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são, a folha, no caso dessa árvore específica, são para a saúde das nações. Estamos a falar do Jardim do Éden. E ainda, 1 Reis, capítulo 8, versículo 30, diz: ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel quando orarem nesse lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus, ouve também e perdoa. Então aqui são textos que traz para nós o terceiro céu, que é onde está Cristo, onde está o Jardim do Éden, onde está a morada celestial de nosso Deus. Portanto, a Pena Inspirada traz ainda um complemento do assunto Grande Conflito, páginas 674 e 675. Traz assim: o receio de materializar demais a herança futura induz muitos a espiritualizar as próprias verdades que nos levam a considerá-la nosso lar. Cristo concedeu aos discípulos a certeza de que lhes prepararia mansões na casa do Pai. Os que aceitam os ensinos da palavra de Deus não serão totalmente ignorantes com respeito à morada celestial. Entretanto, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. A linguagem humana é inadequada para descrever a recompensa do justo. Somente aqueles que a contemplarem é que a conhecerão de fato. Nenhuma mente finita pode compreender a glória do paraíso de Deus. A Bíblia chama a herança dos salvos de um país, relatado pelo apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 11. Ali o pastor celestial conduz seu rebanho a fontes de águas vivas. A árvore da vida dá seu fruto a cada mês, as folhas servem para a saúde das nações. Existem torrentes sempre a fluir, clara como cristal, e ao lado delas, árvores ondeantes projetam sombras sobre o caminho que o Senhor preparou para os resgatados. Ali, as extensas planícies se avolumam em colinas de beleza, e as montanhas de Deus erguem seus altivos cumes. Nessas pacíficas planícies, ao lado daquelas correntes vivas, o povo de Deus, durante tanto tempo peregrino e errante, finalmente encontrará um lar. Aonde que esse lar? No paraíso, no céu celestial. Portanto, estamos a falar ali dessas planícies, esse lugar lindo, um país bonito. Devemos ter a sensibilidade de analisar, porque o Éden nesse momento está no céu, mas nós sabemos que depois o Éden há de regressar a essa terra. Então, uma curiosidade, né? Os animais, nós estudamos na lição passada, que o mundo vai ser todo purificado. O mundo vai ficar, só os santos vão para o céu e o mundo queima, né? Na volta, depois o mundo queima completamente. E onde é que vai estar os animais? Porque na Arca de Noé entraram para a arca e depois saíram da arca. E agora com fogo? Então a curiosidade é que o Éden vem com todos os animais originais, aqueles animais que foram criados pelo nosso Pai Celestial na altura da criação. E esses animais é que vão povoar a nova terra. É uma curiosidade, não tem a ver com a lição, mas eu deixo aqui para vocês. Pergunta D. Que obra Jesus está fazendo no céu? Então, que obra é essa? Diz apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 8, o versículo 1. Diz: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal,
que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Então Jesus é um sumo sacerdote no céu. Outra explicação dada pelo apóstolo no capítulo 9, versículo 27. E como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Temos um sumo sacerdote e também há um juízo em execução. E ainda o apóstolo Paulo escrevendo na primeira carta aos Timóteos, capítulo 2, versículo 5, traz o seguinte: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, que obra Jesus está fazendo no céu? Nós vimos que ele é um sumo sacerdote, nós vimos que está acontecendo lá um juízo e nós vemos que há um mediador entre nós e Deus, que é Jesus Cristo. Então esse é o trabalho que ele está fazendo no céu. Os textos são bem claros. Mas a pena inspirada, Grande Conflito, página 489, traz o seguinte: a intercessão de Cristo em favor dos humanos no santuário celestial é tão essencial para o plano da salvação quanto foi a sua morte na cruz. Então, a intercessão que ele faz hoje por mim, por você, por todos que aceitam a salvação por intermédio do seu sangue, do seu sacrifício, é tão importante quanto a própria morte dele na cruz e a sua ressurreição. Portanto, devemos fazer uso dessa graça que nos foi concedida. Ainda o livro Fé e Obras, página 105, a pena inspirada, traz o seguinte: a intercessão de Cristo em nosso favor consiste em apresentar os próprios méritos divinos na oferta de si mesmo ao Pai, como nosso substituto e fiador, pois subiu ao alto para fazer expiação por nossas transgressões. Então aqui temos bem claro, quando pergunto o que é que Jesus está fazendo no terceiro céu. Ele está intercedendo por mim, intercedendo por você, fazendo um trabalho diretamente junto a Deus para intercessão de nossas falhas, nossos erros, nossos pecados. E nós, com a graça de Cristo, com todo amor, com todo carinho, vamos aprendendo aquilo que ele era, aquilo que ele fez, a maneira com que ele lidou com todas as coisas aqui na terra e nos aperfeiçoando pela graça dele. E aquilo que nós não conseguimos fazer e os erros que nós cometemos, ele clama ao Pai com o seu sangue. Que essa graça possa estar presente na minha vida e na sua e que possamos amar a Jesus, assim como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo também nos amou e fez todo um plano para nos resgatar. Que possamos fazer uso desse plano, que sabemos que não vamos perder a salvação pelos nossos erros, nós vamos perder a salvação, se perder, por não aceitar o resgate de Cristo. Essa intercessão que ele faz por mim e por você, possamos fazer bom uso dela e possamos, dentro em breve, com a graça de Cristo, estar todos reunidos, aguardando Jesus vir nas nuvens dos céus. É meu sincero desejo e oração para mim e todos vocês. Amém.